estão fazendo um estímulo como se fosse para seguir um instinto sexual com qualquer coisa que venha a partir desse instinto sexual. E não pela vergonha em si, mas pelas consequências de que isso pode vir gerar. Inclusive pode gerar mal a si próprio, como gerar mal ao outro. Não há nada de vergonhoso em apreciar comida, mas seria vergonhoso, aí ele dá esse exemplo com relação à comida, né? Mas seria vergonhoso se as pessoas fizessem da comida o seu interesse central das suas vidas, que tem a ver com aqueles aspectos que eu tinha mencionado. Nós fomos criados, rodeados pela propaganda em prol da perversão. Há pessoas que querem manter nosso instinto inflamado, para ganhar dinheiro à nossa custa. Existe realmente um mercado em torno disso. Uma pessoa obcecada nunca resiste a um bom marketing. O que importa é a sinceridade e a perseverança em nossa vontade de superar esses instintos excessivos, né? Para sermos curados, precisamos desejar ser curados, mas para muitas pessoas modernas, até o desejar ser curado é difícil. Bom, então temos a natureza, naturalmente, a natureza humana é corrompida, né? E ainda mais diante de uma propaganda contemporânea em prol da luxúria. E o que mais que ele diz que eu posso trazer para vocês? Esse aqui é interessante. Ele fala que, quando ele fala da propaganda contemporânea em prol da luxúria, ele faz que eles passam a dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis, tão razoáveis, que é quase perverso e anormal resistir a eles. Olha a inversão sobre a perversão. Eles fazem parecer que o desejo, que a resistência a eles, a esses instintos, é que seria uma perversão e uma anormalidade, nos fazendo então associar aquela ideia de emancipação sexual, né? Como se a gente associasse a essa emancipação sexual à saúde, à normalidade, à juventude, à franqueza, ao bom humor e posso acrescentar a alegria, né? Aí tem o Emily em Paris, que é um seriado bem bacaninha que tem no Netflix, que explora essa questão da normalização da sexualidade com a pluralidade de parceiros, né? E acaba atacando o público feminino que quer buscar realmente uma maior independência, um empoderamento e acaba sendo uma presa fácil para esse discurso, porque acha que esse é o caminho da superação. Ela seria então independente, não vai ter nenhum homem para mandar nela, né? E na verdade aí há uma confusão conceitual muito grande, que como é muito bem filmado, acaba atraindo o público, principalmente adolescente, né? Mas não apenas adolescentes. Até as pessoas mais velhas, às vezes, quando passam numa crise num casamento, uma desilusão, podem acabar sendo sugadas por esse discurso que é muito sedutor, né? Afinal de contas, estimula um prazer, um dos maiores prazeres que o ser humano tem, e pode ser, na verdade, esse prazer que lhe aprisione. E essa associação, contudo, é uma mentira, essa associação de se fazer a ideia de emancipação sexual com a saúde, normalidade, juventude, franqueza, bom humor. E a mentira consiste na sugestão de que qualquer ato sexual ao qual somos tentados seria saudável e normal, o que é um absurdo, não pode ser desse modo. Inclusive, quando colocam lá o bom humor e a alegria associados a isso, muitas vezes as consequências podem não ser bem essas, né? A entrega a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação e a tudo que é contrário à saúde, ao bom amor e à franqueza. Se quisermos alcançar qualquer felicidade, mesmo neste mundo, será necessário muito comedimento. Então, se a pessoa, agora que estamos no carnaval, por exemplo, se ela se sente impulsionada a estar no carnaval, e se chegar no carnaval vai chegar a ter relações sexuais, se ela vai se sentir, talvez o melhor seja, se ela quer resistir a esse impulso, ela se afastar daquele ambiente que vai ser propenso, ou até mesmo pode-se dizer em relação às amizades, né? Amizades que estimulem isso, né? Tanto com homens, aquele grupo de homens que ficam estimulando para ver quem pega mais, né? Ou as mulheres que estão também se estimulando nesse sentido.
talvez essas amizades devam ser mantidas de um modo um pouco mais distante, se elas forem influenciar desse modo. E claro que você tem a altivez de se autodeterminar onde quer que você esteja, mas você vai ser influenciado sim, porque todo ser humano é influenciado pelo meio que vive, né? Bom, vamos lá. A alegação de que todo e qualquer desejo é saudável e razoável, se for forte o bastante, não tem valor nenhum. Toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios segundo os quais escolhe viver, né? Que seja para rejeitar alguns desejos e para admitir outros. Isso é natural, né? Se a pessoa quer, vamos para o exemplo da alimentação mais uma vez, se a pessoa quer manter um corpo saudável, ela vai rejeitar alimentos não saudáveis, né? E isso, para todos os campos da vida, isso vai acontecer. Então, se você escolhe viver segundo os princípios cristãos, você vai ter que ter essa decisão. Se você tem princípios de higiene, até na sexualidade também, princípios de saúde, até o princípio da responsabilidade, princípio tanto pode ser responsabilidade afetiva, pode ser responsabilidade das consequências que isso pode gerar, consequências financeiras também, né? Paternidade, maternidade, princípios sociológicos, né? Então, tudo isso. Mas hoje as pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade. Pensam antes mesmo de tentar que ela é impossível. Mas quando uma coisa precisa ser experimentada, de acordo com os princípios cristãos, né, nunca se deve pensar se ela é possível ou impossível. Simplesmente ela será feita porque isso é necessário ser feito para aqueles que escolhem esse princípio, né? Bom, esses princípios cristãos então são para auxiliar essa obediência da autocontenção, né? E perceba que é autocontenção, é você mesmo contendo seus instintos e não simplesmente seguindo na obediência do que alguém está lhe impondo, né? Mas de um modo que você, como adulto, vai ter a racionalidade para poder encontrar o melhor caminho do que você entende por melhor, correto, né? Pelo correto a ser seguido. Diante de uma questão obrigatória, temos de dar a nós mesmos o melhor conselho. As pessoas muito frequentemente fazem o que parecia impossível antes de experimentar. Então, a castidade perfeita não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir a ajuda de Deus. Peça perdão depois de cada erro, aprume-se e tente de novo. Busque o seu aperfeiçoamento como ser humano, né? E isso em todos os campos da vida é assim, né? A gente pode errar, mas deve se arrepender e buscar seguir no caminho correto e recomeçar. A palavra de esperança, né? Apesar da falibilidade humana. E força para continuar tentando. E a virtude é um processo de treinamento de hábitos. Então, para todas as questões, inclusive para a sexualidade, mais uma vez isso aqui conta, né? Não podemos confiar em nós mesmos e por isso aquela questão de se manter afastado daquilo que você não possa resistir, tá? Até enquanto você se fortalece. E não precisamos nos desesperar, é essa palavra que ele traz aqui. A única atitude fatal é nos acomodarmos. Então, ficar nessa zona da sexualidade da forma como a propaganda lhes impõe, será que não estaria na zona de conforto para evitar, sim, um conflito social? Aí sim, porque a pessoa que levante a bandeira da castidade hoje, ela está se colocando num conflito social, num campo de conflito social. Porque você pode assumir qualquer tipo de sexualidade, você pode ser pansexual, homossexual, qualquer tipo de sexualidade, as siglas do LGBT, inclusive, né? Tem várias formas. Agora, se você disser que você assume-se como celibatário ou uma pessoa que busca a castidade, né? Como é que isso vai ser visto pela sociedade? Você vai ser muito mais criticado, né? E na psicologia chega a se falar em repressões, né? Mas essas repressões justamente devem ser substituídas pela autocontenção ou pelo autodomínio, né? Olha só o que ele fala aqui. Fala sobre se engajar em resistir a um desejo consciente.
a pessoa não está lidando com a repressão. Quando a pessoa está de modo consciente buscando essa autocontenção, ela não está se reprimindo. A repressão seria se não tivesse essa consciência. E as pessoas que estão tentando ser castas são as mais conscientes. Saberão mais a respeito de si próprio, da sua própria sexualidade, conhecerão seus desejos, né? E assim, ele termina esse capítulo de esperança e de estímulo, mostrando o sentido da castidade, e também, ao mesmo tempo, a Bíblia fala em diversos momentos sobre a vida sexual dentro do casamento, né? Inclusive sobre isso visto como algo de alegria dentro da relação de um homem com a mulher, tá? Essas são as palavras que eu queria trazer sobre moralidade sexual na visão cristã, ainda mais chegando esse período de carnaval, onde se estimula ainda mais a sexualidade. Um abraço.